hoje, no programa De Frente com a Baronesa, eu estou recebendo o Sr. Edson Bragança para um dedinho de prosa e um cafezinho, que é da nossa região, né, senhor? Isso. Vamos fazer um brinde com o cafezinho? Isso! Sr. Edson Bragança. Quem é Edson Bragança? Olha, Edson Bragança é um patrocinense nato que desde a infância sempre gostou muito da aviação, né? E até hoje eu fico envolvido nisso daí, não com a aviação real, mas com o aeromodelismo, que é um hobby, um esporte instrutivo e saudável, né? E praticado no mundo todo. E quando o senhor começou a gostar de aeromodelismo? Olha, eu ainda era bem criança ainda, e eu já, quando eu ouvia barulho de avião, eu saía lá para a rua para poder ver o avião, né? Sempre gostei. E desde a infância que eu venho, né? Fazendo, fabricando os aviãozinhos, construindo, mas naquela época ainda não era o aeromodelismo, era tipo umas maquetes que a gente fazia para brincar. Você fazia de qual material? De Fazia madeira, de papelão? madeira, papelão, pau de pita, né? É o que Que existia eu não na sei o época. que é pau de pita. Pau de pita é uma madeira que ainda tem Uma hoje madeira por aí. macia, no caso? Você corta o tronco da madeira, o tronco dela é bem macio de cortar. Hoje existe outro tipo de material, né? Mas eu comecei desde menino, né? A gostar da aviação e gostar do aeromodelismo. O que é APA? A APA é a Associação Patrocinense de Aeromodelismo. Ela foi fundada em março de 2000. O aeromodelismo ele é praticado aqui em Patrocínio já há muito tempo, mas não existia um clube organizado, né? Então, em março de 2000, dia 19 de março de 2000, foi fundada oficialmente a APA, que é a Associação Patrocinense de Aeromodelismo. Aí nós fizemos o nosso registro no CNPJ, no cartório de notas e documentos e tudo. E aí criamos o clube, né, a partir de março de 2000 para cá. E tem muitos sócios aqui em Patrocínio? Ou pode ter da região também? Ou só da cidade de Patrocínio? Não, na verdade, assim, pode ter de outras cidades também, se quiser participar, se quiser fazer parte do nosso clube, pode fazer, não tem problema. A maioria dos que estão hoje na APA são daqui mesmo. Mas, por exemplo, se aparecer um amigo de Monte Carmelo, de Uberlândia, de Patos e quiser participar, não tem problema nenhum, tá? Hoje nós temos aí em torno de eu creio que uns 25 inscritos e praticante mesmo uns 12, 13 por aí, porque alguns entram, se tornam sócios, mas não ficam ativos, né? E não tem também, não compra o material Não para participar? compra, às vezes não compra o né? material, são pessoas assim, são amigos que colaboram, trabalham, dão a sua colaboração, mas nem todos têm o seu avião para voar, né? Então, se você é da região, né, aqui de perto do entorno de Patrocínio, quiser fazer parte do APA, né, que é esse Sim. clube de aeromodelismo, eu vou deixar o contato do Sr. Edson e o Elias na tela, né, para a gente, para estar procurando o senhor, né? Isso, pode me procurar. E é uma escola? É lá que eles aprendem? Porque eles vão para lá sem saber nada. Na verdade porque, por exemplo, nós digamos que lá já tem uma turma de pilotos experientes, né? Então, quando aparece um companheiro novo, quando chega um companheiro novo, que às vezes ele fica sabendo através de terceiros, ou às vezes ele vai lá na nossa pista no final de semana e vê o movimento ali e gosta. Porque o importante é a pessoa gostar, né? Tem que gostar. E como o senhor falou, vai chegar e vai embora, né? Não vai voltar, né? Então, ele vai e ele compra um equipamento, né? Pode comprar um equipamento básico, mais simples, mais barato, para poder começar. E aí começa com a gente lá mesmo, né?
a turma que já está experiente vai ensinando aos que vão chegando, né? O que o senhor quer dizer material mais barato? É para as pessoas saberem se é ela o pode seguinte, ou não participar desse grupo. Não, Né? é uma boa pergunta pelo Né? seguinte... Porque é uma coisa que vão estar perguntando para o senhor depois. Né? É uma boa pergunta, porque tem muita gente uma base, né? Tem muita gente que pensa que o aeromodelismo é uma coisa muito cara, Sim. que é uma coisa... Na verdade, você pode gastar conforme você tiver, né? Mas a pessoa pode começar a praticar o aeromodelismo com pouca coisa. Existe hoje uns aviões feitos de isopor, de Decron, que custa baratinho, né? Em torno aí de mil e poucos reais a pessoa começa no Para rolo. dar esse início, né? Se ele ver que é isso mesmo, ele vai comprar um material mais sofisticado. Aí ele vai aprimorando, né? Vai entusiasmando e vê que o outro companheiro já está um degrau acima, ele também quer ficar. Ele vai querer ficar. Ele viu do outro e acha que está bonito e quer também. Exatamente. Porque homem é igual mulher, para vício nas coisas, né? E aí, se a pessoa tem condições, ele vai aos poucos, ele vai investindo ali, né? Logo ele está com um equipamento melhor. Eles têm disputa igual a gente, sabe? É verdade. Tipo, a camisa de futebol mais bonita, então, né, o carro mais bonito, a moto mais bacana. Qual o requisito para uma pessoa participar desse clube? Ela tem que gostar, que o senhor falou, para ela entrar, ela precisa de ter a aeronave, né? É uma aeronavezinha, né? Isso. É isso mesmo que você disse. A pessoa precisa gostar, porque existe muito caso onde a pessoa entra e de repente parece que não é aquilo que ele queria. Então ele não fica por muito tempo no clube, mas assim, a pessoa precisa gostar e precisa ter o seu equipamento, né? É importante que a pessoa tenha o seu equipamento para ele começar a treinar. Existe também o treinamento em simulador, né? A pessoa pode pegar um computador, um notebook, instala ali um programa, um simulador de voo, e a pessoa começa a treinar ali, no simulador, para poder ter uma noção. Começa a ganhar gosto, né? Ganhar gosto, Aí eu quero ir lá fazer. Isso, né? Exatamente. Esse hobby, ele é bem aceito na sociedade? O senhor disse que tem, não é aqui, tem no mundo todo, né? No mundo todo. Se você pesquisar pela internet, no YouTube, você vai ver que o mundo inteiro pratica isso, né? Todos os países têm a prática do aeromodelismo. E é bem aceito, sim. É bem aceito porque ele é instrutivo, ele é saudável, a pessoa que está ali envolvida, seja ele um jovem, seja ele um mais idoso, ele está com a mente ocupada com aquilo ali, sabe? Ele trabalha e chega em casa à noite, ele está preocupado com aquilo, se preparando para no final de semana ele ir para a pista, né? Então, assim, então é bem aceito. Sim. Precisa ter um local específico, um espaço? Precisa. Vocês estão fazendo lá em cima, no espaço cultural, é isso? Nós passamos uma boa temporada praticando o aeromodelismo no aeroporto. Depois veio uma proibição, né? Que não podia Sempre mais, tem essas proibições, né? Que nós não poderíamos mais ficar no aeroporto, então nós conseguimos um espaço ali no horto, ao lado do kart. Quem for ali no kart é só ter um portão à direita que passa por trás do estádio. É só a pessoa pegar esse portão, passar por trás do estádio que chega na nossa pista, né? E hoje nós estamos recebendo da Secretaria de Esportes da Prefeitura uma melhoria muito significativa lá para nós. Eu vi isso falando, né, que está sendo, a cada evento que vocês fazem, melhora mais o espaço físico. Exatamente, né? Inclusive, só aproveitando o momento, né, para mim deixar aqui meu agradecimento ao Maurinho, Sim, ele fez um trabalho bacana, secretário de esporte que nos deu total apoio, né? Nós ainda não tínhamos recebido em nenhum outro momento para trás uma ajuda tão boa e uma atenção tão boa como o Maurinho e a equipe dele lá da Secretaria de Esportes tem nos dado, né? Ele está fazendo lá para nós uma revitalização muito boa. Deve ter ficado muito bom, né? Eu aproveito aqui para agradecer a ele, ao William, ao Maurílio,
ao Falcão, aquela turma toda lá da Secretaria de Esporte, né? Na pessoa do Maurinho, eu agradeço a todos eles. E eu reforço aqui, Maurinho, esse seu apoio, né, ao esporte, né? Não só no futebol, mas em vários segmentos do esporte, né? Isso. Você dando esse trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso, você e sua equipe. E muito obrigada por ter indicado, falado bem do senhor Edson. Ele falou muito bem do senhor, tá, só isso. Obrigado. Ele tá Obrigado, aqui Maurinho. hoje. E que você não pôde estar presente, né, por vários compromissos assumidos, mas me convidou para um café. Não vou deixar de ir nesse café lá não, tá? E eu tenho outro. Esse esporte, ele é regularizado? É. Ele precisa ser regularizado, assim, pelo que... Ele representa também, né? Na verdade, assim, nós podemos, a pessoa pode ter o seu clube, pode praticar sem maiores preocupações, mas existe um órgão chamado COBRA, né? Dessa Você cobra você falou na cobra aí, Gente, eu hoje tem uma cobra aqui. eu até lembrei dela. A COBRA é a Confederação Brasileira de Aeromodelismo. Então, assim, é um órgão que regulamenta o aeromodelismo no âmbito nacional. Tá? Então, é bom que a pessoa tenha um contato com esse pessoal, que, né, possa fazer uma inscrição. Até porque, em alguns clubes que você vai visitar fora, eles exigem de você uma matrícula no COBRA, né? Mas assim, não é uma coisa assim taxativa, não. Né? Se você sair daqui hoje e for numa outra cidade, onde tem a prática do aeromodelismo, você sempre vai ser bem recebido pelos que estão lá, né? Eles são organizados. São clubes organizados e existe assim uma amizade muito grande, uma irmandade, né? Que se você sai da sua cidade para ir numa outra, você é muito bem recebido. Assim como, né, quando vem alguém de fora aqui para voar conosco, a gente recebe também com todo carinho, com toda atenção. Tem tipo o Clube do Bolinha? Só tipo, que do aeromodelismo? Tipo, vocês fazem encontros hoje, não fazer um encontro em tal lugar. Vai todo mundo, onde tem esses clubes aparece? É isso mesmo que acontece. E é bacana isso? É bacana. É bacana. Tem, cada cidade, quase todas as cidades têm um clube, né? É raro uma cidade que não tenha. A maioria das cidades sempre tem alguém que pratica e sempre tem algum clube organizado, né? Então você chega e procura, você é sempre muito bem recebido. É bacana, eu nem li nada, sabe? Eu vim de cara, coragem, e não sabia nem que o órgão maior aí de vocês, né, para que cuida de tudo isso, é cobra. Eu estou com uma cobra aqui hoje. Deixa eu fazer outra pergunta. Vocês fazem apresentações em outras cidades? Já fizemos, ultimamente... Porque tem aquela fumacinha, aquela coisa toda, não tem? Tem alguns aviões que são equipados com, chama bomba de fumaça, né? E aí quando o avião... Esse cheiro não é aqui, esse cheiro gostoso, está tendo alguém fazendo alguma coisa gostosa por aí, tá? Estou sentindo. Não é daqui hoje. Então existe o avião que tem o equipamento para soltar a fumaça, né? Esse avião que eu fui hoje à tarde lá na pista voar lá para o Maurinho, ele tem a fumaça. O professor disse só tem a fumacinha, a branquinha, normal. Isso, a branquinha normal, colorida nós Eu estava não até temos. atrás daquelas coloridas, lembra? Colorida nós não temos não, é só a branca mesmo. Ah, mas que bacana. Mas é bonito, muito bacana. E eu perguntei, se eu não respondeu, vocês apresentam em outras cidades, em festas de outras cidades? Sim, é uma troca né? É uma troca de amizade, tipo assim, vem um companheiro de fora aqui e faz uma apresentação aqui. Aí você vai lá na cidade dele e faz uma apresentação lá, né? E é assim que funciona. Existe, né, um entrosamento entre vocês, né? Existe, sim. E já aconteceu alguma história engraçada nessas apresentações? Tipo, um chegar a bater no outro, uma aeronave bater? Pode acontecer, não é assim, não deve acontecer, sim, né? Porque existem umas normas dentro dos clubes, onde a pessoa tem o trajeto dele fazer o voo, a forma que ele faz o voo, né? Ele tem que obedecer um certo regulamento, mas
pode acontecer, né? Pode acontecer de um aeromodelo chocar com o outro. Se chocar, é praticamente uma perda total. Quantas aeronaves, normalmente, nesse que vocês vão apresentar agora, dia 15, quantas aeronaves normalmente esse agora, da apresentação? Esse nosso FESPAER agora, que é o Festival Patrocinense de Aeromodelismo, nesse agora vem muita gente, né? Então vão ter... Vem de fora também. De fora também. Vai ser só vocês? Não, vem gente... Ó, nós estamos esperando pilotos de Belo Horizonte, Franca, Sim. Uberaba e Uberlândia, interior de São Paulo, né? Tem várias cidades do interior de São Paulo que está vindo amigos nossos, de São Paulo mesmo, capital. Então, assim, é um encontro de amigos que praticam aeromodelismo, né? Então, o que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16, só para deixar para a população ficar sabendo, é coisa assim bastante interessante, porque vem gente de todo lado, tem diversos tipos de aviões, tem helicópteros, tem aviões a gasolina, aviões a metanol, avião a jato, sabe? Então, assim, eu tenho que aprender a ler muito antes disso. Tem bastante diversificação, sabe? Neste final de semana, sexta, sábado e domingo, dias 14, 15 e 16, né, de julho, acontece na nossa pista de aeromodelismo lá no Horto Florestal, o nosso FESPAER. FESPAER é o Festival Patrocinense de Aeromodelismo. Então eu faço aqui um convite a todos para que compareçam lá na nossa pista, fica ali ao lado do kart, tem uma entrada pelo espaço cultural e uma entrada ao lado do kart. São duas entradas e é o dia todo. Na sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo. Agora no domingo normalmente encerra por volta de meio-dia, porque nós vamos receber amigos e aeromodelistas de outras localidades, né, de outras cidades, inclusive alguns até de cidades mais distantes. Então eles têm que ir embora em torno aí de meio-dia, 1h da tarde, para voltar para as suas cidades. Então no domingo encerra-se mais ou menos em torno de meio-dia. E faço aqui o convite, né, para que todos compareçam lá para ver o que é o aeromodelismo, né, como é praticado. Nós vamos ter lá diversas modalidades de voo, de aviões. Nós estamos recebendo dois pilotos que são considerados aí no Brasil todo como campeão. É o Fábio Borges, da cidade de Franca, o Salsa, né, que está vindo aí conosco, a turma do Helenitro, que é a turma dos helicópteros. Então, assim, vai haver uma diversificação muito grande, muito interessante, muito agradável. Então, fica aqui o meu convite para a população aí, para o pessoal da cidade, tá? Muito obrigado. Gente, vamos aproveitar sexta-feira à tarde, sábado, que é o dia que o senhor disse que é o dia melhor, né? Vamos aproveitar para estar levando as crianças. É para você que é papai, os adolescentes que gostam desse tipo de hobby, leva as crianças para se divertir. É uma boa pedida, não é, Isso, senhor Edson? Sem dúvida. É isso aí, gente. Aguardamos vocês lá, hein? Isso. E o público gosta, né? E o público gosta. E eu faço um alerta para o público para ir na sexta e no sábado. Isso vai fazer separado daqui a pouco. Eu fiquei sabendo que os seus filhos também gostam. Gostam também. Eles participam disso? Participam. Participam, sim. Tem o seu equipamento e participam também. Então eles dedicam com o senhor, ele faz parte do clube também? Faz parte do clube. É um legado que o senhor vai estar deixando para os seus filhos? Exatamente, Exatamente. Eu queria também dar um intervalinho aqui e fazer um agradecimento para o Isocom, lá de Belo Horizonte. É uma empresa de engenharia muito bacana, Zé Marques. Um grande abraço para você. Vou compartilhar esse vídeo com você depois. Que me deu uma caneta dourada. E para quem sabe que eu gosto de dourado, eu tenho uma caneta dourada agora. Muito obrigada, Zé Marques. Esse é o seu hobby.
Mas você já trabalhou muito. Eu sei que o senhor já trabalhou muito. Né? Como era o seu trabalho na Ford? O senhor trabalhou para o Silas Brasileiro na Ford. Sim. E o senhor começou a trabalhar muito cedo, senhor Edson? Hoje a gente não vê normalmente o adolescente, a criança já começando no trabalho, né? Sim. Na minha Eles época, brincam primeiro, estudam, né? Estudam, Quem brincam, gosta de né? estudar, né? E o trabalho vem depois. Mas na minha época, em torno aí de 12 anos, por aí, a gente já estava trabalhando. Já começava a fazer... Não tinha nem lei que impedisse vocês já isso, começava a fazer alguma coisa, né? E até as famílias também, naquela época, também achava bom isso aí, né? Porque a criança, o adolescente já estando ocupando com alguma coisa, isso é muito bom, né? Então, eu comecei muito cedo a trabalhar. Depois eu fui para Willys, a antiga Willys, depois eu fui para Volkswagen, depois eu fui para Ford. E com o Silas Brasileiro, eu trabalhei 41 anos. Nossa, foi uma vida. Uma vida. O senhor cresceu lá dentro. Eu comecei em 1979. Quase que direito de filho, Comecei em 79 com ele e saí em 2020. Foi 41 anos. Muito tempo. O que o senhor fazia na Ford? Na Ford eu trabalhei na parte de gerência de peças, né? Quando eu estava na Willys, eu fiz um curso de gerente de serviço, depois eu fui para a Volkswagen, eu fiz vários cursos na Volkswagen também, e na Ford a mesma coisa. Eu fiz também bastante curso na Ford, nessa área de marketing de peças, de gerentes de peças. Que história é essa de guitarra? Rock? Eu não olho para o senhor, eu não vejo uma pessoa que era roqueiro. Como assim? Não tem cara de roqueiro, não, mas... naquela época o rock era mais assim, né? O pessoal acentuado, né? O gosto pro rock, né? E... Nós tivemos, quando eu trabalhei na Willys, eu conheci o Vanderlei Guarda, que inclusive, infelizmente, já faleceu. Faleceu, né? Eu conheci o Vanderlei lá, ele, o Zé Eustáquio, mais uma turminha naquela época. Uma turminha da época, né? E aí nós descobrimos que o outro tocava violão, e o outro tocava sanfona, o outro tocava outra coisa. Aí começamos a tocar. Formaram um bando, né? Um bando, nem uma banda, formaram um bando. No início era um bando, de repente virou uma banda que naquela época chamava Conjunto. Mas tinha um nome ali do Conjunto? É só Conjunto. Aí nós começamos lá a mexer com a música, nós estamos trabalhando com a música de 67 até 76, 77, uns 10 anos mais ou menos. Depois eu peguei uma pneumonia na época e aí tive que parar de tocar. Eles continuaram tocando mais uns tempos e depois parou, né? Mas era naquela época da Jovem Guarda, né? Era Beatles lá fora e Jovem Guarda no Brasil, né? Então nós tinha que gostar mesmo, não tinha? Até hoje passamos um bom período com a música. O povo até gosta até hoje, né? Desse tipo de música. Então você vai em festas, sempre acaba assim. E é bem bacana. A boa música era dura, né? E o senhor cantava também? Muito mal. Nós tínhamos um cantor na banda, né? Na banda Quem era o cantor daquela época? Nós tivemos, primeiro foi o Marconi. O Marconi ficou uns tempos como cantor e depois foi o Átila, né? O Átila foi o nosso cantor por um bom tempo, até a banda acabar, né? A gente cantava alguma coisa também, ajudava no vocal e tudo, mas tinha sempre o cantor principal, né? O Átila foi o que mais tempo durou como crooner do conjunto. Quando o senhor passou das aeronaves, é chamada assim aeronaves? Isso, de papelão, dessa madeira aí, de que mesmo você falou? Pita. De pita, para uma de verdade. Quando aconteceu isso? Foi gradativamente? Foi gradativamente, foi aos poucos, né? Foi aos poucos que a gente foi familiarizando com outro tipo de material, né? Com a madeira de balsa, que é uma outra madeira que hoje é uma madeira macia também, né? Eles vendem ela em varetas, chapas, longarinas, e a gente usa para fazer. E tem também a fibra também, né? Tem a fibra, tem o acetato, tem esse material todo.
Então a gente vai passando gradativamente, né? Aos poucos você vai aprendendo a trabalhar com outro E material. como que funciona? Vocês desenham, depois construía? Ou tinha aquele engenheiro, né, no meio da turma, né? Tem sempre alguém que sabe desenhar. Na verdade é isso que acontece. Por exemplo, a pessoa pega um desenho e daquele desenho ele passa aquilo para uma planta, né? Sim. Faz uma planta e começa a cortar as peças. Ou então ele pode tirar, hoje está muito fácil, porque hoje ele consegue aí nesses sites por aí, na internet e tudo, você consegue... Ensinando passo a passo como faz. Você consegue a planta de qualquer avião. Aí você começa, pega o material e vai fazendo. Agora, a maioria das pessoas prefere um avião mais simples de construir, né? Tem uns muito sofisticados, demora 3 meses, 6 meses, 1 ano para fazer. Mas normalmente a pessoa começa com aquilo que é mais fácil de fazer. Sempre existe uma planta para poder se basear nela para poder fazer o avião. E o senhor lembra do olhar dos seus filhos enquanto o senhor preparava esses aviões? Lembro. Por aí que eles começaram a gostar? Eles ficavam sempre olhando e tudo, e hoje eles me acompanham, né? Como o senhor vê, quando o senhor fica parado ali, vê aquele grupo do senhor com os aviãozinhos todos lá no... É coisa muito boa. É uma sensação bacana, né? É coisa muito boa, muito gratificante. Tem coisas que dinheiro não paga, né? Não. O dinheiro não compra, não paga, é bem bacana mesmo. É verdade. E a sua família inteira também parece que é voltada para a música? Quase todo mundo lá gosta e toca alguma coisa. Mas assim, o senhor que ensinou ou eles aprenderam em escolas? Eles aprenderam por si mesmos, né? E a minha esposa, na época, também deu uma força muito grande para eles aprenderem, né? Porque eu, pelo fato de ter feito parte dos conjuntos e das bandas, eu sempre dizia para eles, falei, olha gente, a música tem o lado gostoso da música, mas tem um lado difícil, sim. né? Muitas vezes a pessoa passa a noite toda num baile tocando e às vezes não ganha tão bem para aquilo. Tem que transportar instrumento, tem que ensaiar. Muitas vezes tem que ser na bicicleta, né? Tem carro, às vezes nem tem, né? Então existe o lado bom e o lado difícil. Mas a esposa deu uma força para eles, levou para a escola de música, comprou instrumento, comprou teclado e de repente eles subiram também na música também. Algum dos seus filhos vive da música ou tem ação profissionais? Não, eles têm, cada um tem a sua profissão, sabe? E eles, a música, eles usam mais como um hobby mesmo, né? Eu tenho um dos filhos, o Michel, que é o que mais dedica à música, ele tem mais tempo da música, hoje ele é um professor, sabe? Ele é professor de química, ele leciona química nas escolas aí, aqui em Patrocínio, em Patos de Minas, e ele dá aula de guitarra, sabe? Dá aula de guitarra presencial e também via internet, sabe? Eu aprontando. Tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de falar a respeito do seu hobby? Do aeromodelismo. Que a gente esqueceu de falar e que o senhor gostaria de estar falando? Que seja interessante para as pessoas ficarem sabendo? Eu creio que, de um modo geral, acho que nós já falamos de tudo, mas uma coisa que só para acrescentar, sim, não só para acrescentar e concluir, existe as pessoas às vezes levam o aeromodelismo mais para o lado do brinquedo. E não é. É uma coisa séria. É uma coisa séria. Às vezes quando uma pessoa chega para mim e fala comigo, eu quero comprar um aviãozinho desses aí, pode ser o mais simples, para eu poder brincar com vocês, eu costumo falar para a pessoa, olha, compra e vem que nós estamos aqui para ensinar, mas não leva isso para o lado do brinquedo, porque ele o aeromodelo é uma aeronave real. Ela pode cair na cabeça de alguém, dependendo do local que está. Né? Isso, tem que ser praticado com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque causa prejuízo também. Conhecimento também, né? Assim como, por exemplo, o motocross tem seus riscos, o kart tem seus riscos, né? Bicicleta tem seus riscos.
O aeromodelismo também tem. Ele é um avião que tem todas as peças de um avião real. Ele tem motor, ele tem hélice, a pessoa pode se ferir numa hélice, né? Pode. E ferir outras pessoas. E né? ferir outras pessoas, né? Então, assim, não pode se levar para o lado do brinquedo, né? É um hobby instrutivo, educativo, né? Mas que tem seus riscos e tem que ter seus cuidados também. Esse esporte, eu vou fazer essa pergunta que eu quero ter feito antes e eu esqueci. Esse esporte, ele é um esporte que faz parte das Olimpíadas ou não? Ou não está nessa... Não, ele não chega... Não chega aí não, né? Chega não. Ele é um esporte que, assim, é bem frágil, né? É. Essas apresentações, é tudo tão frágil, tem que ter muito cuidado. Existem os festivais, como nós estamos fazendo aqui, existem os campeonatos, existem provas de acrobacia, de campeonato de escala. O que é escala? O avião escala é aquele que o aeromodelo é exatamente igual ao real, sabe? Entendi. Ele tem todos os detalhes do real, então a gente chama de aeronave ou avião escala, né? Então, não há ainda assim uma parte, pelo menos que eu saiba, né? De participação de aeromodelismo em Olimpíadas. Acho que não. Gente, tem. ele pode não participar de Olimpíada, mas ele ganhou um apelido maravilhoso, carinhoso, do Maurinho, né? Do secretário de Esporte e Lazer, né? E ele riu muito quando ele contou desse apelido. Ele é chamado hoje de Santos Dumont do Cerrado. Não é isso, Sr. Edson? Isso é brincadeira do Maurinho. O Maurinho arrumou essa... O senhor está no Cerrado. É pelo fato de eu gostar de gostar de voar, de fabricar, de montar, ele arrumou essa aí de Santos Dumont e para não ficar... Eu até falei para ele, não, de Santos Dumont eu estou muito longe, né? Ele falou assim, não, mas você é o Santos Dumont do Cerrado. Você arrumar aquele chapeuzinho dele, né? Santos Dumont do Cerrado, ele arrumou esse apelido aí. E aí depois, né, a gente vai fazer algumas chamadas lá no evento do senhor, Certo, e já vai para montar esse vídeo aí. Tá ok. E foi tão bom receber o senhor, que o senhor nem Prazer imagina. é meu. Foi maravilhoso, Prazer uma é meu. conversa tranquila, gostosa, né? E nem precisou de muito, nem fui na internet para descobrir, né? A gente Então, foi levando. O senhor foi muito Entendi. generoso, né, na condução da entrevista. Não, Queria beleza. Eu agradeço. né? Pode falar. Eu agradeço aí o convite que foi feito, né? E eu sinto honrado de poder participar, né, da sua entrevista. E esperamos vocês lá Vamos. Lá no Nós vamos estar lá sábado, né, no Elias? sábado Você lá, vai ter né? que estar de qualquer maneira, né, para Elias? vocês fazerem Eu vou ter as que ter filmagens também. lá. Aí vocês Vamos vão sim. ver a diversificação Eu estou louca para ir lá para ver, aviões que para vocês vão ver conhecer lá. todo mundo e tudo. Às vezes até posso fazer alguma pergunta para os outros, né, Elias? Exatamente. Já está colocando, né? E Pode. como eu costumo fazer em todas as minhas, no final da entrevista, e eu, além de dizer que o senhor é uma pessoa muito simpática, uma pessoa bacana, que não cantou nem um pouquinho de rock para mim, nem que sabe cantar, né? E eu tenho um problema seríssimo. Onde eu vou, que tiver música, eu canto. Tá. Sabe? E eu queria dizer que eu tiro o meu chapéu para o senhor 1000 vezes. Muito Tá? obrigado, viu? Até Muito sábado. obrigado. Hoje, no programa De Frente com a Baronesa, recebi o senhor Edson Bragança. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Foi uma eu que honra agradeço. tê-lo aqui conosco. Muito, muito obrigada. Rita Cunha. Eu agradeço.